Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pen, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu quero falar de um ponto bem específico da obra do Thomas Kuhn, né? É um ponto que ele aborda na estrutura das revoluções científicas mesmo. Eu fiz um vídeo há uns anos atrás falando da estrutura, tá aí no card se você quiser assistir, mas não é um pré-requisito para ver esse vídeo, né? Só então, para quem está caindo de paraquedas, o Thomas Kuhn é o cara que revolucionou, né, a forma que a história da ciência é feita, criando o conceito de paradigma, né, que hoje em dia está na boca do povo, todo mundo usa, né, de tão influente que foi essa obra. E aí no meu vídeo da estrutura das revoluções científicas, eu falei daquela estrutura lá, né, que tem uma ciência normal, que é a atividade científica ocorrendo da forma padrão, né, logo normal. Aí você tem a nonania, que era um período extraordinário em que vão surgindo teorias novas, até que a ciência entra em crise, cai e surge um novo paradigma, e aí recomeça esse processo, né, com uma nova ciência normal dentro do novo paradigma. Aí você pode entender paradigma, então, como um corpo de crença comum da comunidade científica. Mas, enfim, então eu abordei, né, toda essa questão, mas eu não falei do período pré-paradigmático. E eu acabei escrevendo, né, alguns trabalhos sobre isso nos últimos anos, porque a estrutura completou 60 anos, e eu vi que tem vários pontos legais, né, desse tema para abordar. Então, o que seria o período pré-paradigmático? É o período antes de surgir um paradigma. E é meio contraintuitivo você pensar que você nunca teve um corpo comum, né, de crenças, mas na verdade, se você pegar exemplos, ajuda, né? O Kuhn, para ilustrar isso, ele usa o exemplo da ótica, né? E é um exemplo muito bom, porque se você pegar, é claro que os gregos tinham algumas concepções, né, sobre a luz, eram concepções bem diferentes, né? Então tinha tipo Aristóteles que achava que era uma propriedade do éter que podia criar cor. Você tinha gente achando que o nosso olho ele tinha algo que iluminava as coisas para a gente enxergar. E tem teorias de que as coisas ele tinham algo que entrava nos nossos olhos, né? Principalmente dos atomistas ali, né? Que as coisas estavam emitindo átomo que ia para os nossos olhos. Aí o cara refutava, falando, tá, essas coisas estão emitindo, como que elas não estão desaparecendo, não estão perdendo massa, né? Mas enfim, então você não tinha um padrão, né? Desde a antiguidade lá dos gregos, você ainda não tinha um padrão. E se você pegasse teorias óticas do século XVII, você também não tinha, né? É o episódio ali que a gente conhece como a Batalha da Teoria Ondunatória e da Teoria Corpuscular da Luz. Apesar de ser falácia, né, a maioria das coisas a esse respeito, porque o Newton não era um defensor da teoria corpuscular da luz e o Huygens não era um baita defensor da teoria ondunatória, né, a teoria do Huygens era vibracional, também tem um vídeo sobre isso. Mas enfim, apesar de você ter vários mitos, né, em volta disso, realmente você tinha teorias ondunatórias e teorias corpusculares da luz no século XVII. E o exemplo que o Kuhn usa para ilustrar o que é o período paradigmático é justamente o período em que você não tem nenhum corpo de crenças comum sobre uma área do conhecimento para que possa ocorrer uma ciência normal. E para o Thomas Kuhn, nesse período, apesar de serem cientistas, né, que estão fazendo, o resultado do que é feito no período pré-paradigmático não é ciência. Então, ó, aqui nesse período do século XVII, a gente está falando de Robert Hooke, a gente está falando de Hobbes, a gente está falando de Isaac Newton, a gente está falando de Huygens. Então a gente está falando dos maiores nomes que a gente tem na história da ciência, né? E para o Kuhn, nesse período do século XVII, né, antes do Newton publicar o Optics, a ótica, em 1704, e a comunidade aceitar e ter um paradigma, tudo o que foi feito na ótica não era considerado ciência, certo? E o motivo que ele dá, né, principalmente
O que dá para entender é porque você não tem ciência normal. Se você não tem ciência normal, você não está tendo ciência, né? E a ciência normal para o Kuhn é aquela montagem de quebra-cabeça. O paradigma cria uma imagem de mundo e você vai testando, né, os fenômenos, no caso da física principalmente, e vai tentando encaixar as peças no quebra-cabeça e vai construindo, né, aprimorando aquela teoria científica que está dentro de um determinado paradigma. Então, se você não tem ciência normal, você não tem ciência. E o principal elemento do período pré-paradigmático é justamente que, por não ter uma crença comum, todos os cientistas, né, eles têm que reconstruir a teoria do zero. E aí o exemplo que eu vou dar para isso é a lei da refração, né, a lei dos sênios, que a gente conhece hoje como lei de Snell-Descartes. Porque essa lei, ela foi deduzida pelo Descartes, que acreditava que a velocidade da luz era infinita e que ela era uma pressão propagada, né? Então ela não era um movimento de matéria e também não era uma onda. Aí o Hobbes tem uma teoria de que a luz ela era ondulatória, como se fossem pulsações do meio oscilante. E o Hobbes também acreditava que a velocidade da luz era infinita, só que ele fez um modelo ondulatório. E ele fez uma dedução muito boa. Aí você tem autores como Isaac Barrow, que foi o mentor do Isaac Newton, que falou, pô, esse modelo aqui do Hobbes está muito bom. Só que ele usou ondas, e na luz são partículas, eu defendo o modelo corpuscular. E aí ele reinterpretou, ele usou a mesma construção matemática do Hobbes, só que ele mudou para um modelo, né, uma metafísica, digamos assim, que considerava a luz como partículas e não como ondas. E aí, Rick, o Huygens também fez toda uma reconstrução, né, considerando o princípio de Huygens que ele criou, né, que a gente estuda na escola lá das frentes de ondas secundárias, e aí explicando esse movimento e deduzindo a equação. E o Huygens ele considerava, né, que a velocidade da luz na finita, né? Então aí você vê também um outro elemento do Kuhn, que é a questão da incomensurabilidade, né? O que a gente chama da incomensurabilidade semântica. Então mesmo o termo velocidade que você tinha na equação significava coisas diferentes, né? A velocidade na equação para o Descartes, que ele encontrou essa componente da velocidade, não era a velocidade da luz de fato, tinha a ver com o esforço que a luz fazia dentro do modelo de lá, que era um cone e tal, era mais complexo. Uma partícula assim, empurrando, não tinha movimento real, então não tinha a velocidade da luz. Você tinha um esforço que as partículas estavam fazendo para se mover, que estava gerando essa pressão que gerava a luz. Mas enfim, gente, então eu não vou estender muito mais, porque eu só daria exemplos. Então, só dando aquele resumo, né, para fechar o vídeo, no período pré-paradigmático para o Thomas Kuhn, que é o período antes de uma teoria ser aceita e que possa haver ciência normal, você não tem ciência sendo feita, apesar de você ter cientistas criando hipóteses, fazendo experimentos e tirando conclusões. Para o Thomas Kuhn, ao menos no contexto da estrutura das revoluções científicas, isso acaba não sendo ciência. Porque para você ter atividade científica, você tem que ter ciência normal. E para ter ciência normal, você tem que ter tido um paradigma. E o principal argumento que o Thomas Kuhn vai usar é que todo mundo que está criando uma teoria sem estar dentro de um paradigma tem que recriar tudo do zero. Você não tem nenhum consenso, você não tem nada em comum. E aí como que você vai trabalhar uma teoria que você não acredita com os pressupostos, né? A ciência é uma atividade coletiva. E se cada um está fazendo tudo do zero, dá para entender porque o Kuhn não considera que o que está sendo é ciência. Então é isso, fica de curiosidade aí, espero que tenham gostado, né? Achado interessante, que esse é um ponto que não é muito abordado, né? Quem fala, né, sobre o Thomas Kuhn e por quem estuda. Então espero que vocês tenham gostado. Vai estar aí a caixinha, né, para se inscrever no canal, então se inscreva. E também um vídeo que eu fiz sobre o Kuhn alguns anos atrás.
O vídeo tá meio embolado, galera, mas põe lá no 2x 1.5, que eu sei que vocês colocam, que eu falo devagar, né? Então coloca lá acelerado, assim aí se quiser. Também ativa o sininho para receber as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Falou!